Enquanto isso, meus irmãos, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 26 ao versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar, olhar sobre o texto. Leamos com fé, leamos com expectativa a palavra do nosso Deus, que diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, raramente ficamos indiferentes quando nos chega alguma notícia. Se essa notícia então envolve as nossas vidas, uma reação é praticamente certa. E certos anúncios impactam as nossas vidas. Certos anúncios têm impactos porque envolve o nosso ser e as pessoas à nossa volta, pessoas a quem amamos. Então não tem como ficar indiferente a certos anúncios que chegam até nós. Alguns anúncios chegam a rasgar o nosso coração. Quando adentramos na sala do médico, com um exame na mão, e ele vai dar o veredito a respeito, acerca da doença que temos ou não temos. Ou então quando somos informados a respeito de um ente querido que partiu. Ou então quando chegamos em casa e a esposa diz: amor, perdi o bebê. Mas também há anúncios, meus irmãos, que rasgam o nosso coração e nos deixam eufóricos. Como não ficar empolgado e eufórico quando vemos aquele anúncio da nossa aprovação no vestibular ou no concurso público, depois de tanto sofrimento nos estudos? Ou então quando chegamos em casa e a esposa diz: finalmente estou grávida. Meus irmãos, há anúncios também que nos deixam sem palavras. Um pedido de casamento, pelo menos o pai da noiva fica sem palavras. Ou então, quando um pastor informa depois de tantos anos que vai deixar a igreja. Silêncio, né? Salvo se a dona Adília estiver presente. Aí ela vai se pronunciar e ela não conseguirá ficar sem palavras. E quem estava aqui lembra do que eu estou falando. Porque, meus irmãos, não há como negar que certas notícias trazem impactos tremendos em nossas vidas. E o nosso texto de hoje fala sobre isso. Porque nenhum anúncio chega perto desse realizado pelo anjo Gabriel. Jamais houve na história um anúncio como este. O nosso texto justamente vai falar a respeito do maior anúncio já feito na face da terra. O maior anúncio de todos os tempos. A encarnação da segunda pessoa da Trindade, o nascimento de Cristo Jesus, o Filho de Deus.
E a partir desse anúncio, iremos aprender algumas verdades da palavra do Senhor, porque no maior anúncio de todos os tempos, Deus revela sua graça. Vejamos que esse evangelho de Lucas é um evangelho escrito primariamente para um público gentil. Lucas diz nos seus versículos iniciais que faz uma investigação desde a sua origem para dar por escrito a Teófilo a respeito da exposição da ordem das coisas, a respeito da obra do Senhor Jesus, da sua vida e da obra realizada enquanto ele esteve em nosso meio. Ele tentava justamente convencer os seus ouvintes da confiabilidade desse relato. Não é sem razão que Lucas, inclusive, é o evangelho mais extenso em detalhes, dado a riqueza que ele traz de cada um desses eventos. Lucas, então, coloca, meus irmãos, na sua narrativa, no contexto da história em que podemos ver essa ação de Deus, uma ação de Deus em Cristo Jesus, como sendo a grande e última intervenção de Deus nos assuntos dos homens, mediante o qual a sua salvação chega ao seu povo e é operada. Jesus Cristo é o enfoque de toda essa história. Por isso que o Evangelho começa com uma série de eventos, registrando uma série de eventos que antecedem o nascimento do Senhor Jesus. Porque Lucas quer que cada um de nós perceba que a história é iniciada quando, após longos 400 anos de silêncio, finalmente a voz de Deus é ouvida outra vez pelo seu povo, com um anúncio que mudaria definitivamente tudo na vida do seu povo eleito. Por isso que nós temos aqui o maior anúncio já realizado na face da terra. Temos aqui, meus irmãos, essa ênfase na salvação, de que em Cristo tudo se torna real quanto à operação dessa salvação. Com Jesus Cristo o tempo da salvação chegou. Por isso que no maior anúncio de todos os tempos, o Senhor revela a sua graça. Veja no versículo 26, quando ele nos lembra que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então o anjo, aquele mesmo anjo que anteriormente, alguns versículos antes, é enviado para dar a notícia a Zacarias e Isabel que eles iriam ter um filho. 6 meses depois se dirigem até Maria em Nazaré, uma pequena aldeia da região da Galiléia. E aí então diz que ele vai até uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E aí os pré-adolescentes ficam se perguntando, o que é uma virgem desposada? Era uma noiva, e o noivado naquela época, meus irmãos, era uma promessa solene de casamento. Mas o compromisso de casamento durava um ano inteiro. Então, durante esse período, a noiva continuava vivendo com seus pais, mas era um compromisso sério. Não poderia ser dissolvido por qualquer motivo, tanto é que, se fosse dissolvido, era dado carta de divórcio. Maria, então, é prometida a um homem daquela mesma aldeia chamado José, e ela ainda era desposada porque não havia sido consumado o casamento. E aí então é iniciado o diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, quando ele diz, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas ela, ao ouvir essas palavras, se perturba muito e se põe a pensar no que significava essa saudação. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Meus irmãos, é comum a oração católica romana dizer que Maria é cheia de graça, a oração comum que eles rezam, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e aí chama Maria cheia de graça, e esse erro católico é comum porque eles fazem um entendimento da tradução da Vulgata, que é uma tradução latina, feita por Jerônimo no final do século IV, quando traduz como gratia plena, Maria gratia plena, Maria cheia de graça. Mas quando a gente examina o testemunho das Escrituras, a gente vê que esse tipo de abordagem de conceder graça ao povo de Deus é comum. Quando a gente volta lá no Gênesis, quando diz que Noé achou graça diante do Senhor, quando a gente vê que também no Novo Testamento, essa mesma palavra que é utilizada para Maria, o apóstolo Paulo fala à igreja em Éfeso que, olha,
que Deus nos concedeu gratuitamente no amado Cristo Jesus. Então, uma leitura seria correta de ser feita é que o favor de Deus, Maria, repousou sobre vocês, sobre você. Maria, você é uma receptora da graça de Deus. Você recebe um favor imerecido da parte de Deus. Não quer dizer que você comunica a graça aos outros. Maria, Deus está sorrindo para você, jovem desconhecida. Uma saudação angelical que mostra que ela foi escolhida unicamente por causa do favor do Senhor para com ela. Um grande teólogo puritano chamado Matthew Henry diz que, numa tradução que ele coloca, falando assim, que olha, salve tu que és escolhida e favorecida do Altíssimo, para ter a honra que as mães judias desejaram por tanto tempo. Esse é o motivo da perturbação de Maria, porque a despeito da cordialidade do anjo, ela fica perturbada, porque encontros com anjos, meus irmãos, era algo que causava um certo pavor. Quando a gente vê alguns versículos antes desse mesmo capítulo 1, quando o mesmo anjo visita Zacarias, Zacarias se apodera de temor. Outros registros das Escrituras de encontros com essas criaturas santas, com essas criaturas puras, causam certo temor diante dos homens. Mas com Maria, o temor é porque ela ouviu essa palavra. Porque não bastava, meus irmãos, ela vir de uma vila insignificante para os judeus. Uma vila que sequer havia sido mencionado no Antigo Testamento. Inclusive havia um provérbio judaico registrado no Evangelho de João que dizia: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Não bastava também ser noiva e também ser uma mulher pobre. Não bastava também ser mulher numa cultura que marginalizava, que desconsiderava as mulheres. Maria, pobre, sem instrução, quase uma adolescente, por volta dos seus 15 anos de idade, recebe uma informação dessa, um anúncio desse de um anjo. Então se coloque no lugar de Maria. Como que eu, que me encaixo em todas essas ressalvas, uma pessoa tão insignificante socialmente, posso ser alvo do favor de Deus? Uma ninguém, num local nenhum, no meio do nada. Essa é a condição de Maria. Mas o anjo insiste, diz: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Essa jovem recebeu, meus irmãos, uma honra que nenhuma outra mulher na face da terra recebeu. E esse anúncio, o maior anúncio de todos os tempos, revela a graça de Deus por isso. Porque a graça do nosso Deus, ela alcança, meus irmãos, locais sem relevância. Ela alcança pessoas humildes, desfavorecidas, ignoradas. Ao pensarmos na encarnação do Deus Filho, muitos poderiam pensar que, por ser uma pessoa tão importante, o Filho de Deus, tinha que nascer num lugar importante. Tinha que nascer na principal cidade do mundo, no principal bairro do mundo. Se fosse nos tempos atuais, era impossível imaginarmos o Senhor Jesus nascendo fora desse contexto de importância, dado que ele então vai e nasce numa família tradicional, socialmente conhecida e importante. Não faz sentido alguém do valor do Deus eterno, Deus Filho que sempre existiu, nascer num lugar nenhum, em uma família nenhuma, numa jovem desconhecida. Queridos, Lucas mostra que o propósito salvífico de Deus não aparece nos grandes movimentos das nações e povos, mas sim nas vidas de homens e mulheres humildes, porque Deus se importa com as pessoas de menos influência. Essa é a graça do nosso Deus. Você, ao se olhar no espelho, certamente já se pensou pequeno demais, muitas vezes, insignificante demais, para que Deus se importe com os seus problemas, para que Deus se importe com a sua vida. Mas a anunciação, esse grande anúncio, o maior anúncio de todos os tempos, revela que Deus demonstra o seu favor aos humildes pecadores. Porque mesmo quando, meus irmãos, nos sentimos pequenos e insignificantes, esquecidos pelo mundo,
podemos saber que Deus é por nós. E a saudação de Gabriel mostra essa graça de Deus para com os humildes. Por isso não importa se você é pobre, não importa se você é marginalizado, se você é excluído, se desprezam você na sua família, se rejeitam você no seu trabalho, na sua escola, se todos à sua volta já abandonaram você, se você se sente isolado, a graça do nosso Deus é para pessoas como você. Não se ache, não ache que a sua condição miserável é um empecilho para o favor de Deus. Na verdade, ela prioriza a sua condição, como nós vemos aqui nesse relato. Porque todos somos pobres, marginalizados e excluídos. O pecado nos torna assim. Mas se você reconhece a sua condição e humildemente se aproxima do Senhor, depositando sua confiança em Cristo Jesus, Deus olha para você e diz: muito favorecido, o Senhor é contigo. Se você, querido, é alvo dessa graça, é objeto dessa graça de Deus, você é sim muito favorecido. E não é sem razão que o anjo diz: alegra-te, alegra-te, muito favorecido. E é comum, é bastante comum a gente relacionar a nossa alegria ao que nós temos, às circunstâncias à nossa volta, ao que conquistamos, ao que fazemos. Também costumamos vincular a nossa alegria com uma forma que as pessoas nos definem, se somos bonitos, se somos legais, se temos ou não temos posse. Mas, meus irmãos, esse anúncio maior de todos os tempos nos lembra que devemos deixar a graça do nosso Deus definir quem nós somos. É a graça do nosso Deus que nos dá uma nova identidade, dizendo: muito favorecido, alegra-te. Alegra-te, porque nós temos o suficiente para vivermos contentes e alegres nessa vida, porque fomos alvos da grandiosa e misteriosa graça do nosso Deus. Amém? No maior anúncio de todos os tempos, Deus revela a sua graça, mas também revela o Messias prometido. Versículo 31, eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Passa então aqui a descrever quem será esse filho de Maria. E aí já dá o nome de Jesus, que a gente sabe o significado, que Deus salva, o Senhor é a salvação. Primeiro sinal de quem seria essa criança, também informando a grandeza dessa criança, ao contrário do seu primo, João Batista, que foi anunciado alguns versículos antes que nasceria, até dito que ele será grande diante do Senhor. No entanto, aqui para Maria, o anjo diz que a criança só será grande. E aí, o mesmo anjo que fala isso para Zacarias, fala também para Maria, mostrando a grandeza desse Filho do Altíssimo. E quando a gente pensa em Filho do Altíssimo, todo crente é um filho do Altíssimo. No entanto, esse título pertence de forma única ao Senhor Jesus, devido à sua identidade como segunda pessoa da Trindade, Deus, o Filho. Por essa razão, não é por criação, como os anjos e os homens, nem por adoção, como os eleitos do qual fazemos parte, mas por natureza é que ele é chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Como então não lembrar das promessas feitas a Davi, lá em 2 Samuel, quando diz que farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A misericórdia não se apartará dele, trono será estabelecido para sempre. E muitas vezes a gente olha para Salomão, o filho de Davi que reinou após Salomão, e sim, há um cumprimento parcial em Salomão, mas a gente não deve perder de vista que o cumprimento total dessa promessa é realizado em Cristo Jesus, o grande filho de Davi que fora
prometido. É como o apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos 1, capítulo 1, versículo 3, ele é o descendente de Davi. E certamente é importante lembrar que não falamos de um reino propriamente terreno, mas um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Maria, então, ao ouvir toda essa descrição que o anjo faz a respeito do filho que seria gerado em seu ventre, pergunta: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E ao contrário de Zacarias, quando informado pelo anjo que seria pai, que acaba desdenhando do anjo por ser avançado em idade, ele e sua esposa, a pergunta de Maria não precisa ser enxergada, meus irmãos, como um sinal de incredulidade, como se estivesse duvidando do que estava sendo dito. Pelo contrário, ela era piedosa, uma jovem conhecedora das Escrituras e certamente conhecedora do processo de reprodução, de como se nasce uma criança. Ela pergunta por curiosidade mesmo: como que isso vai acontecer, anjo? Eu sou virgem. E aí, então o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel lembra aqui a Maria e deixa bem claro para ela que essa concepção seria uma obra e resultado de uma ação exclusivamente divina. Uma resposta que vem inclusive por meio de um paralelismo, que é um recurso comum na literatura hebraica, quando ele fala: olha, Espírito Santo, poder do Altíssimo, descerá sobre ti, te envolverá com a sua sombra, para apontar, meus irmãos, sobre essa ação sobrenatural que seria a encarnação do Senhor Jesus. E aí a gente deve sim observar essa jovem piedosa, conhecedora da lei, ouvindo que o Espírito Santo desceria sobre ela, aquele mesmo Espírito Santo que em Gênesis paira sobre a terra sem forma e vazia. Esse mesmo Espírito Santo agora iria pairar sobre ela para realizar a concepção extraordinária e sobrenatural em seu ventre. Queridos irmãos, o nascimento virginal é uma doutrina cristã distinta. Não há nada igual nas outras religiões. Existem muitos mitos dos gregos e de deuses que desciam do seu altar, dos seus tronos e lidavam com diversas mulheres e então tinham relações sexuais com mulheres e assim nasciam seus filhos. Mas aqui é diferente. Mas aqui é um nascimento virginal único e sem precedentes, uma concepção singular, por meio do qual Deus o Filho iria encarnar nesse mundo. E certamente precisamos reconhecer que esse ensino e que essa realidade é algo que foge da nossa compreensão. O grande teólogo reformado Hermann Bavinck diz que eternidade no tempo, imensidade no espaço, infinitude no finito, imutabilidade na mudança, esse mistério não pode ser compreendido, só pode ser reconhecido com gratidão. O milagre dos milagres é o que temos diante de nós, a maior maravilha de Deus, algo que nenhuma criatura nem sequer poderia imaginar. Não à toa, ao longo da história, essa doutrina tem sido atacada de maneira feroz pelos inimigos do cristianismo. Mas como diz o teólogo Philip Ryken, nenhuma obra do Espírito é mais milagrosa do que a obra que ele realizou no ventre de Maria, permitindo que a Virgem desse luz ao Filho de Deus. O nascimento virginal de Jesus Cristo é um dos fatos essenciais e grandes mistérios da religião cristã. Se negarmos isso, negamos a fé. No maior anúncio de todos os tempos, Deus revela o Messias prometido, porque Cristo Jesus sempre foi o plano de Deus para a salvação dos seus eleitos, e ao longo de toda a Escritura, nós temos essas informações, que é em forma de sombras, e de maneira progressiva sendo revelada ao povo eleito. E queridos irmãos, diante de uma verdade tão poderosa, é preciso refletirmos, porque muitos falam por aí que Jesus Cristo é um cara gente boa. Muitos falam que Jesus Cristo é só um grande sábio, ou um mestre que tinha palavras maravilhosas que atendiam às demandas do coração.
Outros aí exageram, vão chamar Jesus Cristo de um revolucionário. Outros escrevem livros sobre Jesus Cristo, um empresário bem-sucedido, um hippie, paz e amor, e por aí vai. Muitas definições de quem Jesus Cristo é, todas elas erradas, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Ele sempre existiu, Ele é verdadeiramente Deus, coeterno e coigual ao Pai e ao Espírito Santo, eterno, imutável, onisciente, onipotente, possuindo todos os atributos divinos na sua pessoa. Esse é o nosso Messias prometido, o nosso Redentor. Mas Ele também é homem. O autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, diz que ao vir ao mundo, Ele disse: você não desejou sacrifício e oferta, mas preparou um corpo para mim. O nosso Senhor assumiu a natureza humana. Deus preparou um corpo sem pecado para Ele, porque o Filho precisava de um corpo para oferecê-lo. O Filho precisava de um corpo para que a sua ressurreição fosse um protótipo dos nossos próprios corpos ressurretos. Ele teve fome, Ele teve sono, alegrias e tristezas. Dormiu, acordou, brincava, se divertia, como todos nós viveu, mas sem nenhum pecado. Não se deixe iludir por discursos que negam a divindade ou a natureza humana de Jesus Cristo, por mais difícil que possa ser essa doutrina. Afinal, jamais vamos compreender por completo esse mistério da encarnação. No entanto, nós podemos entender o suficiente para falar a verdade a respeito do Deus homem, como belamente cantou aqui o Mais Que Palavra. Porque somente o nascimento virginal preserva essa humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Sua concepção pelo Espírito aponta para a sua divindade, e seu nascimento de mulher aponta para a sua humanidade. Uma pessoa, duas naturezas, uma divina e uma humana. Esse é o nosso Redentor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos. A justa ira de Deus recai sobre nós e não há o que possamos fazer. Não há obra suficiente das nossas mãos que apazigue a ira de Deus, que retire o furor de Deus de cima de nós. Era necessário que o Messias prometido, o Deus homem, encarnasse, assumisse a forma humana e então realizasse a sua obra de morte de cruz e ressurreição, para que assim então tivéssemos salvação pela fé, mediante a fé, confiando no que Ele fez. E Natal é tempo de celebrar o nosso Redentor por isso, porque Ele veio ao mundo e você pode ter perdão de pecados, você pode ter a sua amizade com Deus restabelecida, você é unido ao Senhor, você não é mais inimigo, mas amigo de Deus, e pode desfrutar dessa comunhão, porque o maior anúncio de todos os tempos revela o Messias prometido, enviado por Deus. Mas o maior anúncio de todos os tempos, Deus revela a sua graça, o seu Messias prometido, mas também revela a sua fidelidade. Versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí ele dá o exemplo de Isabel, falando que ela era estéril, que ela já estava em idade avançada. E aí lembra que o poder do Senhor para as causas impossíveis relacionadas às suas promessas. Então, se Ele pôde dar um filho para essa mulher estéril, avançada em idades, contra todos os prognósticos da época, não seria impossível o Espírito Santo conceber Maria no seu ventre o Filho de Deus, porque tem sido assim com o nosso Deus ao longo de toda a história da revelação. Ele é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Ele prometeu um filho a um casal idoso, Abraão e Sara. Ele prometeu tirar o seu povo da escravidão do Egito e o tirou. A afirmação, queridos, do poder de Deus pode ser vista ao longo de toda a Escritura, e sempre esse poder é manifestado por meio da sua fidelidade, porque para Deus
Nada é difícil demais, diz o profeta Jeremias. Deus, queridos, demonstra a sua confiabilidade ao longo de toda a Escritura, a despeito de toda a nossa confusão e fraqueza. Tem sido assim, não só na história das Escrituras, mas ao longo das nossas próprias histórias. Porque precisamos fundamentar a nossa confiança, a nossa fé, na certeza da fidelidade de Deus ao seu plano e a sua promessa ao seu povo. É isso que essa jovem aqui faz. Fidelidade, queridos, é o atributo divino, de estar sempre atento às promessas da sua aliança e ao seu cumprimento, e à realização dessas promessas que ele faz ao seu povo. O teólogo chamado Luiz Berkoff diz que a fidelidade de Deus é a base da confiança que temos para com Ele, fundamento da esperança e a causa do nosso regozijo, porque Deus não recua nas suas promessas pactuais, Ele as cumpre cabalmente, porque é da essência de seu ser fiel à palavra que Ele empenha. Essa é a razão do salmista, então, bradar aos quatro cantos que a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Meus irmãos, esse é o atributo essencial do ser de Deus, porque sem a fidelidade ele não seria Deus. Que Deus infiel seria esse? Que Deus digno de confiança seria se ele fosse infiel? Seria algo contrário à sua natureza, porque o nosso Deus é fiel. E Maria responde a essa fidelidade, dizendo: eis aqui a tua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E então o anjo se ausenta de Maria. Não era um assunto simples para essa jovem. Ela não estava sendo convidada a ter um filho sem ainda ter consumado o casamento. Certamente, socialmente, Maria seria objeto de muita dúvida. Certamente a vida de Maria seria difícil. Ela com certeza não imaginaria e não imaginava por quais caminhos teria que enfrentar em sua maternidade, sendo mãe do Filho de Deus. Ela perde o seu filho pequeno quando estava numa viagem. Depois vê o seu filho ser rejeitado por todos, vê ele ser torturado, morrer de forma humilhante. Mas apesar de todas essas circunstâncias que hoje nós já conhecemos, mas que Maria não sabia, ela diz: eis-me aqui, Senhor, eu confio na tua fidelidade, sem nenhum tipo de capacitação, sem nenhum tipo de expertise. Uma jovem de 15 anos, e ela coloca a sua vida a serviço do Senhor. Interessante notar isso, como é importante perceber que essa fidelidade do Senhor, ela sempre é acompanhada da sua graça ao capacitar aqueles a quem Ele chama. Esse é o motivo porque nós não precisamos nos intimidar, mesmo sendo adolescentes, diante do chamado de Deus. Pode parecer difícil, impossível, gigantesco, ou pode parecer que a gente não enxerga nada que vai estar à frente. Mas Deus há de capacitar o seu povo a cumprir tudo aquilo que Ele mesmo tem exigido. Essa é a fidelidade do nosso Deus. Então, o que você, meu irmão, considera impossível na sua vida? O que você olha hoje e você pensa: impossível. Seria um casamento destruído? Seria um filho rebelde? Seria um problema financeiro? O que passa no seu coração que você, ao examinar a dificuldade que você enfrenta, às vezes até um casamento, é impossível, nunca vou conseguir casar, eu não tenho dinheiro para isso, nunca vou conseguir ter um filho. Meus irmãos, diante de todos esses impossíveis, Deus diz: para mim não há impossíveis. Então se alegre por ser muito favorecido e alvo dessa graça do nosso Deus, que por meio da sua fidelidade cumprirá todos os desígnios preparados para a sua vida, meu irmão. E Ele tem feito isso ao enviar o seu Salvador, ao perdoar os nossos pecados,
ao nos atrair para si, realizando algo impossível para mim e para você fazer, que é justamente perdão de pecados. E se Ele faz algo tão impossível para as nossas mãos, que é restaurar o nosso relacionamento com Ele, certamente, meus irmãos, essas outras coisas que parecem gigantescas aos nossos olhos, não serão grandes demais para o nosso Deus. Certamente, diante dessas circunstâncias difíceis ou desconhecidas, nossa reação deveria ser como dessa jovem: aqui está o servo do Senhor, faça-se comigo, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, porque Deus é conosco e o nosso Deus é fiel. No Natal, lembre-se disso, nada é impossível ao nosso Deus, que pode fazer todas as coisas, inclusive gerar o seu Filho eterno no ventre de uma virgem. Meus irmãos, um evento da minha vida foi desse negócio aí de ser impossível. Há 4 anos atrás, e a igreja acompanhou, nós ficamos sabendo do acidente do reverendo Obedes e da Inês, da minha sogra. E, meus irmãos, olhar o que nós olhamos para quem foi lá, parecia impossível. Parecia impossível. No caminho a gente já viu o carro detonado. E aí no meio do caminho já eita. Aí estava eu e Timóteo, a gente, eita, se o carro está assim, imagina o resto. E aí quando a gente chegou lá no hospital, eles dois numa cama, gemendo de dor, e aí todo o processo que a igreja acompanhou durante muitos meses em hospital, e vai, não vai, e agora é um que vai, agora esse aqui já vai, agora é esse aqui, não vai aguentar mais um dia. E aí, agora vai ser esse aqui que não vai mais aguentar um dia. Ah, esse aqui agora, perfurou o pulmão, não está conseguindo respirar, não vai durar. Aí mudava, não, agora é aqui, é muita cirurgia. Está aqui, não aguenta mais cirurgia. Meus irmãos, impossível aos olhos humanos. Impossível. Como também outros casos no meio da nossa igreja, que nós temos acompanhado ao longo desses anos, irmãos lidando com situações que aos olhos humanos impossíveis. Mas Natal é dia de lembrar que para o nosso Deus nada é impossível. Por isso, vamos celebrar ao Natal ouvindo esse grande anúncio, o maior de todos os anúncios, porque nele Deus revela a sua graça, Deus revela o Messias prometido, e Deus revela a sua fidelidade, cumprindo todas as promessas na vida do seu povo, e será assim na minha vida, e será assim na vida de todos nós, até que Cristo Jesus volte. Amém?